Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos acompanha também pela TV Poços, um grande abraço a toda a cidade aí, né? E as cidades circunvizinhas, que Deus esteja te guardando, te protegendo, onde quer que você esteja, meu amado. Talvez dentro de um leito, talvez encarcerado, talvez dentro da sua própria casa, mas de repente ligou aí, né? A televisão, está meio angustiado, triste, recebeu alguma notícia ruim. E justamente essa semana nós vamos estar aprendendo diante de uma notícia ruim, de uma ameaça, de uma afronta. Qual a reação nossa? Como que nós podemos fazer? Nós vamos ver pela palavra de Deus. O que Deus ensina, né, na sua santa e bendita palavra. Amém? Mas antes disso, a apóstola vai estar cumprimentando vocês, vai estar orando também, né, apóstola? Amém. Em nome de Jesus. Paz seja convosco, um grande abraço para você que está aí ligadinho no nosso programa Transformando Vidas. Que Deus abençoe aí toda a equipe da TV Poços por esta transmissão e também todos vocês aí que nos acompanham, que têm sido aí fiel, né, aos nossos programas Transformando Vidas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E talvez você que conectou aí hoje pela primeira vez, ligou a sua TV, está conectado conosco no programa e não nos conhece, quero dizer que você pode nos conhecer acessando as redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos todos os dias as nossas lives. Às 20 horas você pode entrar, conectar conosco, se interagir, fazer o seu comentário, seu pedido de oração, que nós temos aí uma família do avivamento para estar correspondendo com você. Temos também a nossa página no YouTube, TV Aviva as Nações, onde nós temos, além dos programas que passam aí na TV Poços, nós temos também programações especiais para as crianças, através do projeto Resgatando Crianças para Jesus. Nós temos a Turminha Resgatando, que está sempre colocando novidades ali. Então, se conecte conosco aí e vamos estar juntos em nome de Jesus. Pode orar, apóstolo, então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, este programa, meu Pai. Cada vida, Senhor, conectada, cada vida que está neste momento, meu Pai, em frente a esse televisor, assistindo este programa, meu Pai, que essa vida possa ser tocada por Ti, Senhor. Que algo, Senhor, diferenciado possa vir a acontecer, Senhor. Ser gerado nestas vidas através da presença do Teu Espírito Santo neste momento, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o tema é superando as afrontas. O apóstolo, mas essa afronta pode vir de quem? Sei, talvez dentro da sua própria casa. No caso aqui, né, Ezequias, um rei, e ele recebe uma carta de afronta, de uma ameaça muito grande. Então, qual a reação que ele teve diante daquilo? Eu creio que quando nós aprendemos com a palavra de Deus, e por que aquilo está escrito na palavra? Só para eu ficar contando uma história. Olha, certa vez um rei chamado Ezequias, ele foi afrontado por outro rei chamado Senaqueribe e tal e tal. Mas o que isso significa para nós? Porque, de repente, a Bíblia, quando nós começamos a contar história, achar bonito, achar o livramento, é um livro simplesmente histórico. Parece que é só para aquela época e Deus só agiu na vida de Ezequias. Então, quando nós levamos a Bíblia para esse lado, nós estamos talvez diante de um livro comum. Tá? E, por favor, não faça da Bíblia um livro comum. Ela é viva e ela é eficaz. O mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus. E isso no mundo espiritual não tem, mas isso aconteceu não sei quantos mil anos. Não tem nada a ver. No mundo espiritual não existe isso. Então essa história que está ali, muito bonita, né, de livramento,
é para nós também. E eu creio que quando nós, por exemplo, tomamos posse da palavra de Deus, nós saímos simplesmente daquela história e vamos fazer parte da história agora, né? Porque fazer parte da história é deixar o Deus de Ezequias agir na sua vida. Então, diante de uma afronta, diante de uma perseguição, diante de uma ameaça, o que nós devemos fazer? Porque a palavra de Deus, em todas as situações da nossa vida, ela mostra como que nós podemos enfrentar aquilo e vencer em nome de Jesus. Então, durante essa semana, tanto você aí no programa Transformando Vida, você que nos acompanha pela live, né, no Face e também no YouTube, nós vamos aprender isso. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Talvez você está quieto aí na sua casa, né? Então, de repente recebe uma notícia ruim de ameaça, ou ameaçando a tua família. E o que nós devemos fazer diante disso? Amém? Então nós vamos aprender muita coisa importante essa semana. E eu tenho certeza que será benéfico para a nossa vida. Então vamos lá. Superando as afrontas. Nós colocamos aqui o texto base de Isaías 37:3. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento, nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. Olha a situação a qual ele estava. Claro que não era só ele. Era todo um país sendo ameaçado. E claro que o rei, né, Senaqueribe, ele fala, né, ameaça Ezequias. Mas antes de nós sabermos, por exemplo, com relação a Ezequias, como que ele venceu isso, eu creio que muitos já conhecem a história, já sabem, por exemplo, como, né, terminou essa história. Mas vamos saber alguma coisa sobre Ezequias. Primeiro, Ezequias significa o que tem a força de Deus. Tomara que isso esteja acontecendo na tua vida, a força de Deus. Nós precisamos da força de Deus. Quando nós temos a força de Deus, meu irmão, nada é impossível. Ou tudo é possível quando nós temos a força do Senhor. Mas, infelizmente, nós queremos buscar a força do homem. E aí o que acontece? Problema. Né? Então, ele busca aqui, quer dizer, Ezequias, aquele que tem a força de Deus. Indica uma pessoa que leva uma vida prática e construtiva, baseada, sobretudo, na força de vontade. Então, quando foi colocado, né, os seus pais, colocou o nome aí de Ezequias, já estava profetizando sobre aquele menino, né, que agora se torna um rei. Tomemos cuidado também com os nomes que nós colocamos. Não é, apóstolo? Isso é fundamental na nossa vida. Né? Porque cada nome bíblico ele tem um significado. Então, significa o que tem a força de Deus. Então, quem foi Ezequias? Ezequias tinha 20 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por 29 anos. Então, ele começa a sua trajetória aos 20 anos. E claro, né, que se você coloca para os dias de hoje, mas como? Mas eu sou tão novo. Né? A gente ouve muito isso, né? Eu sou tão novo ainda, agora que eu comecei a viver. Mas você vai ter experiência quando? Quando que você vai ter experiência? Ezequias foi um dos reis que mais confiou no Senhor. Porque nada acontece, meu amado, por exemplo, quando a gente vê uma vida, um sucesso, né, uma administração, seja lá na área política, seja na empresa, né, seja em qualquer outro setor da sociedade, quando a gente vê isso daí, quando a gente fala em sucesso, não é só sucesso financeiro.
Porque para que a pessoa tenha um sucesso financeiro, muitas coisas precisam estar contribuindo para que aconteça aquilo. Então, quando nós lemos, por exemplo, João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida abundante. Significa, sabe que agora eu aceitei Jesus, eu vou ter uma vida abundante, eu não vou ter problema mais nenhum. Não, nós precisamos, né, ter esse equilíbrio. Se você não tem problema, você não vai confiar em Deus. Você confia na força do homem. Então aqui, quer dizer, era um rei bem-sucedido, um rei que confiava em Deus. Ele fez uma restauração muito grande em Jerusalém. Muito grande quando ele começou o seu reinado. Você pode ler aqui no capítulo, no livro de Isaías, né? 36, 37, 38, você pode ler também, né? Fazendo uma correlação ali em 2 Reis, capítulo 18. Então, ele fez uma mudança, né? Quer dizer, tirou tudo aquilo que não prestava para que Deus fosse o Senhor daquele local. Isso não significa que tudo iria dar certo. Por que nós confiamos em Deus? Por que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus? Eu quero ler esse versículo que fica aqui em 2 Reis 18:5. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis, antes ou depois dele, andou tão perto do Senhor quanto ele. Eu pergunto, amado, será que acontecem as coisas na nossa vida de uma forma aleatória? Não. Se ele não confia no Senhor, provavelmente eu não estaria falando, né, das vitórias de Ezequias. Eu estaria falando de um rei derrotado, como muitos reis de Israel, eles foram derrotados. Foram mortos, foram destruídos, família destruída, arruinada. Por que acontece isso? Então, aqui está o segredo da vitória e do sucesso. No versículo, quer dizer, no capítulo 18, versículo 5, 2 Reis. Vou repetir. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor. E não é só uma grande confiança. O Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis, antes ou depois dele, andou tão perto do Senhor quanto ele. Você tem andado perto de Deus, irmão? Ou longe? Não, apóstolo, eu ando perto de Deus. Olha, eu tenho um sentimento que Deus existe. Não é sentimento, irmão. Não é sentimento. Sentimento trai. Então, a confiança em Deus... E você vê que, por exemplo, Ezequias, ele tinha um mentor espiritual. É outra coisa também a deficiência, né? Que andar segundo, porque eu sei, Deus ele é isso e aquilo. Não. Ele tinha um mentor espiritual, tinha um profeta conduzindo a sua vida. Tá? E como que você vai ter, por exemplo, direção andando, né, pelo seus sentimentos, desejos do teu coração, não pergunta, não, né, quer dizer, vai fazendo assim, de qualquer jeito. Você acha que Deus está nesse meio? Claro que não. Claro que não. Então, quando a gente vê, por exemplo, a situação a qual estava acontecendo de uma ameaça gravíssima, porque se não houvesse uma intervenção de Deus, tanto Ezequias como todo o povo, eles iriam ser mortos. O exército de Senaqueribe era um exército poderosíssimo na época. Podemos dizer aqui, da Síria, era potência. Eles entravam, onde eles entravam, eles destruíam tudo. Inclusive, Ezequias, ele recebe uma carta de ameaça. Nós vamos ler essa carta depois. Mas eu quero só deixar claro, né? Quer dizer, primeiro, era um homem que não chegou ali, né? Quer dizer,
caiu do nada, ou levou um tropeção e caiu ali. Não, ele tinha uma estrutura por trás. Quer dizer, ele confiava em Deus e andou perto de Deus. Andou junto com Deus. Diz que nem um rei andou tão perto de Deus igual ele. Eu aposto que andar perto de Deus. Andar perto de Deus é fazer aquilo que Deus orienta na sua palavra. Tanto é quando a gente lê, por exemplo, os capítulos anteriores, a gente vê a renovação que ele fez, a purificação que ele fez, e começando no templo. Começando no templo e pela vida dos levitas, aqueles que cuidavam do templo. Porque levita cuidar do templo é uma coisa muito séria. Muito séria. Então ele começou ali a restauração, a renovação, a purificação no templo. Porque ali é um local onde nós vamos entregar, né? Quer dizer, orar, clamar ao Senhor, buscar a sua presença para aqueles que não precisam de templo, que não precisam de igreja, né? Cuidado com esse tipo de gente, isso são mensageiros de Satanás. Claro que precisa. Claro que precisa. E essa semana nós vamos ver sobre isso. Então, onde ele começa, por exemplo, a purificação, a renovação, a santidade, num local onde se buscava Deus, aonde se busca Deus. Porque muitas vezes nós queremos ir, né, para o caminho paralelo, achando que nós vamos, por exemplo, agradar a Deus, talvez, né, com nossos sentimentos, convencer a Deus sobre aquilo. Nós não podemos convencer a Deus diante daquilo que a palavra dele diz não. Eu quero dar um jeitinho naquilo, né? O jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho nisso, porque Deus entende tudo, né? A gente não ouve essa expressão do evangeliquista. Deus entende tudo. Cuidado com esse tipo de argumentação. Isso é uma bobagem muito grande. Tá bom? As coisas de Deus é sim, sim e não, não. O pastor disse é de procedência maligna. Então Ezequias, quando ele se tornou rei, né, claro que se ele fez aquilo, porque ele estava sendo orientado, ele estava estava recebendo o conselho, né, de um grande mentor, de um líder espiritual. Porque todo líder de Deus, ele te leva a uma vida de santidade, ele te leva a uma vida de compromisso, ele te leva a uma vida de responsabilidade, ele te leva a uma vida de experiência sobrenatural com o Senhor. Você pode ver, se a gente ler um pouquinho atrás, ele estava passando por um momento na sua vida, quer dizer, uma doença que ia ser uma doença de morte. E Deus acrescentou ali mais 15 anos, né, na sua vida, mas era uma doença que o levaria à morte. Foi um problema que aconteceu, né, que até Isaías chega ali e fala, coloca a tua casa em ordem. Uma coisa que nós precisamos fazer é colocar nossa casa em ordem. Quando a Bíblia fala colocar a casa em ordem, significa, é muito amplo isso, significa na minha vida pessoal. Como que a minha vida pessoal está? Você pode enganar teu marido, tua esposa, você pode enganar teus filhos, pode enganar seu pai, mas a Deus ninguém engana. Deus sonda o coração. E nada está escondido de Deus, nada, 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 nada. E tudo aquilo que você faz será trazido às claras, será trazido à luz. Então toma cuidado, se arrependa, coloca a tua casa em ordem, peça perdão ao Senhor, sai dessa vida errada a qual você está, né, levando. Isso aí te leva a um caminho de destruição. Então, geralmente quando uma pessoa ela está fraca espiritualmente, diante de uma afronta, ela se desespera. Ela não tem saída para aquilo. E muitas pessoas vão para o caminho totalmente de destruição. Porque na vida nós temos altos e baixos. Isso faz parte do dia a dia. Mas aqueles que buscam, aqueles que andam perto de Deus, claro que vai buscar socorro no Senhor. Né? Então vamos falar aqui quem era o mentor espiritual de Ezequias.
Ezequias, um homem temente a Deus, que tinha em Isaías, o profeta do Senhor, seu principal conselheiro. Olha para você ver. Então, quem era o conselheiro ali de Ezequias? Isaías. Ele não fazia as coisas, né? O seu bel prazer. Não, ele era aconselhado por Isaías. Como você vai ver, vários reis de Israel, inclusive a gente fala muito de Davi, né? Mas ele tinha um mentor espiritual. Até Saul tinha um mentor espiritual. Um dia ele resolveu afrontar, né, o seu mentor espiritual e Deus entrou ali e tirou o Espírito Santo dele. Então, se nós não tivermos um mentor espiritual, como que nós vamos vencer? Não tem como. Não existe a possibilidade, né? Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui o versículo, Isaías 37, 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou-lhe este recado ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração sobre Senaqueribe, rei da Síria. Então, era um profeta que não falava também aquilo que ele achava, o seu achismo. Ele falava mediante aquilo que o Senhor determinava. Porque todo mentor espiritual, ele deixa o achismo de lado, ele deixa as emoções de lado, e ele fala mediante aquilo que a Bíblia determina para aquele assunto. Como nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma afronta, de uma perseguição, então o profeta, ele orienta, é bem claro aqui, né? Assim diz o Senhor. Quer dizer, apóstolo, mas hoje a gente pode ter um profeta, depende, aquele profeta, ele está andando segundo a palavra de Deus, ele está falando a palavra de Deus, porque profecia para mim, que sai da palavra de Deus, é revelação de homem, profecia de homem. Então a palavra de Deus já é uma profecia por si só. Eu não posso falar baseado no meu sentimento. Quando eu estou aconselhando alguém, né, mediante o meu sentimento, as minhas experiências, o meu achismo, nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós somos profetas do Senhor, nós falamos aquilo que Deus, né, fala na sua palavra. Saiu da palavra de Deus, é palavra de homem. Deus não tem compromisso com palavras de homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então ele tinha, né? Era um homem ali que andava próximo de Deus, confiava em Deus e tinha um mentor. Ele não fazia nada sem pedir direção àquele mentor espiritual. Aí está o sucesso, né, da vida de uma pessoa. É muito importante isso, né? Agora, ele recebe aqui uma ameaça, né? Do rei Senaqueribe, que era um líder do exército, um exército numeroso, né? Quer dizer, a força, por exemplo, do exército do rei da Síria para com o exército de Israel não tinha comparação. Então a carta que ele recebeu está registrada em 2 Reis 18. Eu vou ler alguma coisa aqui para você. Não deixe que o rei Ezequias engane vocês. Veja bem, né? Quer dizer, essa carta já estava levando o povo de Israel a deixar de confiar naquele rei. Porque eles sabiam que o Ezequias confiava plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Então, eles trabalham por trás, aliciando o povo para deixar de acreditar em Deus, acreditar na sua força. É isso que o diabo quer. É dessa forma, essa estratégia do diabo, para te levar a não acreditar em Deus. Isso muitas vezes é uma afronta, né? Através de pessoas da tua família. Mas peraí, você está confiando em Deus? Deixa eu confiar em Deus. Que isso? Fica confiando em Deus em igreja? Para que isso? É uma afronta que o inimigo usa, porque ele sabe que uma pessoa que anda com Deus, que tem confiança em Deus e tem um mentor espiritual, pode ter certeza absoluta que aquele mentor vai levar aquela pessoa a orar e confiar plenamente no Senhor. E quem vai dar a vitória? Então o inimigo quer trazer para o campo dele.
Porque quando nós deixamos de confiar no Senhor, quando nós deixamos de usar as estratégias de Deus, nós estamos no campo do inimigo. É claro que nós vamos perder a batalha. É claro, é evidente que nós iremos perder a batalha. Mas quando nós confiamos no Senhor, então vem a carta de afronta, né? Ele nunca poderá salvar vocês do meu poder. Quer dizer, a carta, né? Quer dizer, ele jamais Ezequias vai tentar, quer dizer, jamais ele vai vencer, né? Ou tirar vocês, né, dessa situação. Era essa carta, né? Não dê atenção ao rei Ezequias, assim diz o rei da Síria. Rendam-se. Vocês podem viver em paz aqui na sua própria terra, comendo dos seus próprios frutos e bebendo a água dos seus próprios poços, até que eu leve vocês para outra terra igual a esta, com abundância de colheitas, cereais, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não dê atenção ao rei Ezequias quando ele tenta convencer você dizendo, o Senhor nos livrará. Você vê a astúcia, né, desse rei, usado pelo diabo, oferecendo a esse povo uma vida, né, melhor. Puxa vida, vocês estão escolhendo a morte. Cuidado, vá contra o rei. Fica confiando nesse rei. Esse rei está confiando num Deus aí. Você não vai dar livramento para vocês. Passe do meu lado. Cuidado com isso, viu, amada? Isso tem levado dezenas e dezenas de pessoas à vida de destruição, sem a presença de Deus. Então é isso que o inimigo quer. Então aquele rei maligno oferecendo para o povo, quer dizer, se aquele povo, por exemplo, se rende, ele tomaria conta de todo aquele país. E aí, como que o rei iria fazer diante daquilo? Ele confiava plenamente no Senhor. Então, não sei o que está acontecendo na sua vida. É você que acompanha aí pela TV Postos, né? Talvez está recebendo afronta dentro da tua casa, as pessoas dizendo, para quê? Fica aí atrás desse negócio de igreja, confiando em Deus. Para que isso? Cuidado com isso, viu, amado? Isso tem destruído lares, tem destruído famílias inteiras, tirado famílias da igreja, tirado famílias da presença de Deus, tirado pessoas focadas no ministério, né? Muitas vezes um chamado ministerial ali tremendo, começa a ouvir pessoas malignas, porque o diabo, ele tem medo daquilo que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Tá bom? Deixa essa palavra contigo e até o próximo programa, né, apóstolo? A apóstola vai orar aí, nós estamos já quase terminando o programa, mas vamos orar e vamos continuar nesse texto aqui no próximo programa. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esteja, Paizinho amado, derramando a tua bênção, Senhor, a tua misericórdia, meu Pai, sobre cada vida conectada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Transformando Vidas. Amém. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.